Tite, Kleber, eu queria entrar já na pergunta que está muito na moda e está muito quente nesse momento. É a política do Brasil. Por que que o futebol, por que que a turma do futebol, e vocês dois fazem parte disso há muito tempo, aí são vozes ativas, por que que a turma do futebol não se mete em política? A gente vive um Brasil bastante agitado politicamente, com uma eleição aí chegando, mas a gente não vê a turma do futebol nessa discussão. Por que que vocês acham isso? Robson, primeiro que democraticamente a gente deva respeitar as posições de cada um. E democraticamente, inclusive, a gente tem que respeitar as opiniões de não emitir opiniões. O que que eu entendo de futebol? Que cada pessoa, individualmente, o Adenor, ele tem todo o direito de se manifestar no seu particular. Se eu externar as minhas preferências ou aquilo que eu entendo no aspecto político, eu vou estar expondo o meu cargo, estando técnico da seleção brasileira, e daqui a pouco ele reverbera mais. E eu não me dou esse direito. O direito que eu dou é dar o melhor no trabalho, e a seleção brasileira é um patrimônio cultural e educacional. Ele não é partidário. Ele não é. Então, ele ter essas percepções educacionais de que forma ética o técnico se comporta, que forma que nós, enquanto comissão técnica, nos conduzimos, né? E não fazer, e pode ter, sabe, do cargo que eu exerço e eu estou técnico, alguma coisa que possa ecoar mais. Eu tenho noção exata que o técnico da seleção brasileira ecoa mais do que o Adenor. Só que ali, o Adenor, ele vai ter a sua voz, ele vai ter o seu voto, mais especificamente politicamente, que vai traduzir. E aqui ele vai ter que ter a grandeza de fazer o melhor trabalho possível em cima da responsabilidade de trazer uma Copa do Mundo de volta, Robson. Em cima de chegar numa final de Copa do Mundo maior. Essa é a essência. Na medida que se faça essas situações, se pulveriza. E quando se pulveriza, não tem o devido foco. Faço minhas palavras do Marquinhos, que cada um se manifeste. Essa é a minha opinião. Se manifeste no seu particular. E vamos colocar a seleção e a vontade, e o âmbito, e a dedicação, e a competência, e o amor para chegar na final como primeiro objetivo e para ser campeão depois. Eu não sei por que o futebol não se manifesta, ou os atletas de futebol não se manifestam. Não posso falar pelos outros, nem por atleta, nem por comissões, eu posso falar por mim. Eu tenho as minhas posições. Perfeito, né? Essa é uma minha particular. As minhas posições sempre foram claras. Quem é meu amigo, quem me acompanha, sabe como eu me posiciono. A partir do momento que a gente chega na seleção, eu parei porque a gente chega na seleção num momento muito difícil. Ele é mais amplo, né? Ele representa um país, ele é mais amplo, chega num momento muito difícil, e o foco nosso foi essa busca pelo trabalho, busca por chegar na Copa, por buscar a conquista que não deu, por continuar num período de 4 anos, e nisso entra o país numa turbulência política e a gente resolve ficar trabalhando em cima do nosso objetivo, fazer do futebol esse grande caminho para a educação, que é o que a gente entende, o esporte nesse sentido, né? Mas não se manifestar para não criar mais burburinho, para não criar uma saída de foco nesse sentido. Continuo me posicionando no meu íntimo, com os meus íntimos, com as pessoas, continuo dando meu voto àquelas pessoas que eu acredito que vão me representar no quesito político, mas não me posiciono abertamente. Talvez o nosso comportamental fale mais do que qualquer palavra. Nessa linha, vocês se incomodariam ou ficariam confortáveis caso o Brasil ganhe o Hexa de desfilar em Brasília, no Planalto, como foi em 2002? Eu dei uma resposta e ela continua a mesma. Às vezes, com o tempo, a gente modifica, né? A gente reformata algumas posições, né? Desde que ela não seja de um dia para outro, porque senão aí Mas ao longo do tempo. Eu disse em 2016... Isso. 17, que o presidente era Temer, eu disse que eu não ia nem na ida, nem na volta, nem ganhando, nem perdendo. A resposta continua a mesma.